Diferença. A gente está aqui já com o presidente da Fierne, Amaro Salles, e a gente já traz o Amaro para esse debate. Bom dia, Amaro. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da 98. Primeiro, parabenizar, é a primeira vez que eu estou vendo o seu programa, mas eu já tenho notícias da grande audiência do seu programa. Mas acho muito interessante no dia que eu visito o programa, tem uma bomba dessa caindo aí no colo do Rio Grande do Norte. Eu diria aos ouvintes da 98, o Rio Grande do Norte entrou no conto do vigário. O conto do vigário é oferecer um produto e nos entregar o outro. A Inframérica usou o Rio Grande do Norte como uma porta de entrada para a privatização no país, das concessões, onde conseguiu o filé, que é o aeroporto de Brasília, e pegou o Rio Grande do Norte como uma primeira concessão, e agora quer devolver a concessão. Eu acho isso uma vergonha, o que a Inframérica está fazendo com o Rio Grande do Norte. Ela não discutiu o assunto com a sociedade, ela não trouxe esse assunto para a sociedade, ela hoje fecha suas portas e vem dizer que não quer mais ficar no Rio Grande do Norte. Então, eu acredito que é a hora de o Rio Grande do Norte se unir, oposição, bancada federal, governadora, prefeitos, empresários, instituições. A parte mais importante, eu acho, a imprensa pode nos ajudar bastante, porque você não pode simplesmente nos abandonar, como o Karina já fez essa referência. Nós temos o custo mais alto do Nordeste para embarques, e ela dizer que não é viável, pelo amor de Deus. Doutora Amaro, em Natal, né, a Inframérica tem 100% do aeroporto. Já no caso de Brasília, é 51%, né? A Infraero tem 49% de participação, a Inframérica 51% da participação. Nas duas unidades, né, teve a privatização dentro do governo da ex-presidente Dilma Rousseff. A ANAC diz o seguinte, que a adesão à relicitação é um ato voluntário da concessionária, consiste na devolução amigável do ativo com a consequente realização de novo leilão e assinatura de contrato de concessão com outra empresa. Mas nesse caso, o senhor acredita que é possível que haja aí algum tipo de sanção em relação a esse outro contrato, o de Brasília, em virtude da despactuação com a concessão de Natal? Sim, Michele, porque você imaginar que havia um contrato e onde havia, por parte do poder público, a entrega de uma concessão dessa e os benefícios que isso poderia nos trazer, e simplesmente eles não entregaram o que eles nos prometeram. Que a concessão seria de 28 anos. Isso, exatamente. Nós estamos aí, eu acho que é no quinto ou sexto ano. Em 2014 que exatamente, foi 5 anos, tá? Mas então, acho que o que vem provar que a Inframérica, ela está usando 2 pesos, 2 medidas. Na operação que ela tem uma rentabilidade melhor, ela simplesmente abandona. Claro que ela devia ter discutido isso com a sociedade. Eu lembro quando eu fui para o leilão da concessão e, assim, vibrei muito, e muitas pessoas, assim, mais os céticos, achavam que seria uma furada, seria uma roubada, mas naquele momento eu entendi que o Rio Grande do Norte poderia estar na história da aviação nacional, onde seria a primeira concessão, e que o Rio Grande do Norte era o trampolim da vitória, né, lá na guerra na Segunda Guerra Mundial, e que o Rio Grande do Norte voltaria à cena do filme com um aeroporto novo, moderno, com praticidade aos passageiros que fariam embarque, e simplesmente desativamos uma operação que já existia no Augusto Severo para ficar nessa concessão. Como é que fica agora a população? Lembrando que o aeroporto Augusto Severo tinha sido recém-reformado. Exatamente. Então, eu acredito que é um assunto que não é tão fácil. Eu acho que eles podem estar pensando que é muito simples, simplesmente é dentro da lei que existe, mas eu acho que existe um prejuízo maior, que é para a população aqui do Rio Grande do Norte. A governadora Fátima Bezerra, agora pela manhã, já se reuniu com representantes da Inframérica e está solicitando aí uma audiência com o ministro da Infraestrutura e também com o presidente da ANAC. O deputado Fábio Faria, hoje pela manhã, também já usou as redes sociais para dizer que foi surpreendido com essa informação pela imprensa, que o governo do estado sequer fez contato com a bancada federal, né, para pedir esse auxílio, essa ajuda nessa articulação. Isso é um problema gravíssimo, e o deputado também criticou essa mudança do aeroporto de Parnamirim, que era um aeroporto que atendia às necessidades aqui do Rio Grande do Norte, para o aeroporto de São Gonçalo, que agora
né, está apresentando esse problema para o governo do estado. Mas olha só, Karina, eu acredito que naquele momento, lá em 2012, 2011, quando foi a concessão, a licitação da concessão do aeroporto, tornar privado a operação do aeroporto, eu acho que a gente que é empresário, apostar nas operações privadas, principalmente que você tinha um infraero com algumas dificuldades de operações, é que naquele momento a gente estava apostando num modelo novo. Havia uma expectativa de um hub, né? Exatamente. Então, olha só, você imaginar que o Rio Grande do Norte passaria a ser na cena, você trazer voos internacionais que vinham da Europa, da América e que desembarcariam em Natal, onde aqui a gente faria o transbordo das grandes aeronaves para as menores aeronaves, onde você colocaria para todo o Brasil. Então nada disso aconteceu. Eu acho que é isso que eu estou dizendo, entrou numa roubada, porque se a gente imaginasse que o Rio Grande do Norte poderia estar na cena do jogo e a empresa que ganhou a concessão. Mas o senhor acredita que não aconteceu por quê? A falha está na ANAC, está na Infraero, eu acho que na própria concessão, entendeu, Michele? Eu acho que a falha está na concessão, né? Claro que a lei, a forma de operação, e acredito também que aí, no caso, a contribuição da própria companhia, eu acho que a companhia devia ter discutido mais a questão. Eu acredito que se a companhia tem colocado essa questão para o governo, para as instituições, para uma audiência pública que pudesse tornar um assunto público, mas pelo menos a Fierne tomou conhecimento hoje pela manhã. Então essa notícia pra gente tá fresquinha, chegando hoje. Se houve comunicações antes, aí aquelas pessoas que receberam essa comunicação deveriam pelo menos ter externado essa preocupação antes. Chegou a hora então da nossa bancada federal se unir, né, para tentar encontrar uma solução conjunta para esse problema que vai afetar principalmente a indústria do turismo aqui do estado. Não tenha dúvida, eu acredito que esse momento, o Rio Grande do Norte faz muito tempo que não tem um fato, uma ação que todos possam se unir, independente de partido ou cor ou ideologia, num momento tão importante para o Rio Grande do Norte. Eu acho que esse assunto da concessão do aeroporto de São Gonçalo, eu acho que a governadora deve fazer uma grande convocação dos empresários, das empresas, das instituições, federações e a própria bancada federal. Eu acho que o deputado Fábio Faria é bem-vindo, é um deputado da base do governo. Eu acho que ele poderá dar uma grande contribuição ao Rio Grande do Norte na hora que ele puxar essa discussão para nível nacional. Eu acho que a gente tem que trazer o assunto não só no Rio Grande do Norte, mas levar esse assunto para Brasília, para que a gente possa efetivamente discutir essa fugida, né? Essa fuga da concessão da Inframérica. E como é que a Fierne vai se posicionar, vai enfrentar esse debate? A Fierne já está, nesse primeiro momento aqui, já está fazendo o seu registro, a sua insatisfação, e vamos, claro, que dentro de um horizonte de uma ação, a Fierne fará, junto com as outras federações, que eu tenho certeza que vai receber o apoio, FEComércio, FETRONOR, FAERN, como a gente sempre tem caminhado junto, as 4 federações, para que a gente possa fazer uma ação de reparação ao dano que a Inframérica está trazendo ao Rio Grande do Norte. Mas vocês não... eu tenho a impressão que essa questão do aeroporto de São Gonçalo era uma tragédia anunciada já. Desde o início da história da pressa de colocar esse aeroporto para a Copa como obra né, os benefícios que a Copa ia trazer para o estado. Porque a gente lembra que a ideia do aeroporto de São Gonçalo lá atrás, em 96, quando começou a se falar nisso, era muito de ser um hub de carga. A posição privilegiada do Rio Grande do Norte de trabalhar isso para se ser um hub de carga do Brasil para a Europa, né? E começou a se ventilar essa possibilidade de transformar o aeroporto de passageiro junto, porque vinha a Copa e ia chover de turista no Natal e aquela coisa toda. E começou a se ver que logo quando se entregou o aeroporto, que não estava viabilizando para a Inframérica. A Inframérica, inclusive, que tem uma peculiaridade, que ela já chegou meio endividada dos aeroportos que ela adquiriu na Argentina, na época de privatização lá, e chegou com essa ideia, como o senhor falou, a gente caiu no conto vigário. Mas eu acho só que a gente não caiu só no conto do vigário da Inframérica, não. Acho que a gente caiu no conto vigário dos políticos que estiveram envolvidos na ocasião de lançar o aeroporto, de querer colocar o aeroporto goela abaixo. A gente tinha uma operação em Parnamirim que
Era satisfatória, tipo, a gente não precisava necessariamente passar por uma operação muito maior e longe. E a questão da viabilidade do aeroporto de São Gonçalo ficou muito na operação que chama de shopping, né? A ideia, pelo que a Inframérica falou na época, era viabilizar principalmente com a questão do mall do aeroporto, né? Com a venda de loja, aquele negócio todo que seria viabilizado pela quantidade de passageiros. Então a gente não... Será que não era uma tragédia anunciada? Quem é que achava que ia ser tão bom assim sair de Parnamirim do lado aqui para ir para São Gonçalo? Cristiano, o fato é o seguinte: o aeroporto de São Gonçalo não atendeu nem mesmo as expectativas dos natalenses, porque eu acho que é reclamação geral, né? Os natalenses tinham um aeroporto na entrada de Natal aqui pela Zona Sul, um aeroporto que era próximo, né? Era perto, tinha um bom fluxo, porque a gente pegava a BR rapidamente e chegava ao aeroporto. Era um aeroporto confortável que atendia a demanda existente na época. Se construiu o aeroporto de São Gonçalo longe, sem acessibilidade. Sem acesso, não tinha acesso, né? Hoje todo mundo reclama da questão da segurança em relação ao aeroporto, porque você vai pegar um voo de madrugada à noite e você já vai com medo, porque os acessos são distantes, são escuros, enfim, não tem a segurança. Vários assaltos foram registrados, as tarifas altíssimas, então tem gente que tá viajando para João Pessoa ou Recife de carro. O próprio Marcos Lopes falou sobre isso, né? Para pegar o voo lá, porque compensa mais pegar um voo em João Pessoa do que pegar um voo em São Gonçalo do Amarante. Tudo isso, né, inviabilizou o aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Então, mas, por Ana, isso esse prejuízo. Eu concordo com você e com o que o Cristiano está dizendo. Agora, você concorda comigo que caímos no conto vigário? Por quê? Vou dar um exemplo aqui prático, pertinho aqui da gente. O Ceará privatizou seu aeroporto, a concessão. Quem foi que ganhou? Uma empresa alemã que tem essa operação no mundo, fortalecida em vários lugares do mundo, tá certo? E tem a certeza que foi formado um hub da Gol, que tem hoje mais de 40 voos diários internacionais, que tem aumentado sensivelmente esse fluxo de pessoas para o mundo. Agora, eu acho que nós fomos muito infelizes nos concessionários, naqueles que vieram ficar com a concessão do aeroporto de São Gonçalo. Eu acredito que assim, existia uma operação realmente em Parnamirim enxuta, mas ela tinha limitações, tá? Ela tem limitações de operação se quisesse haver um crescimento, mas havia uma promessa, Cristiano, em trazer esse hub de carga, trazer um hub de passageiro, porque você só tem crescimento se tiver um fluxo no espaço maior. Eu acho que era uma oportunidade, era uma oportunidade para o Rio Grande do Norte. Agora, não aconteceu por quê? Aí ela está dizendo agora porque a tarifa aqui é 300% mais cara, onde todo mundo reclama das passagens aqui é mais caro que aqui em João Pessoa. Então, eu acho que precisa ser esclarecido. Eu acho nada melhor do que eles, que são os concessionários e que estão nos deixando, né? Deixando esse oco aí, eu acredito que a gente vai espernear. Olha, agora chama a atenção, nos preocupa também, porque é o seguinte, a Inframérica divulgou uma nota hoje pela manhã dizendo que continua mantendo as operações até essa relicitação do governo federal para o repasse da concessão. Só que num aeroporto que a própria Inframérica alega prejuízos, será que alguma outra empresa vai se interessar em assumir essa concessão? Aí eu acho que é uma discussão que ela não é tão simples, mas também tem que ser avaliado a forma que tem acontecido a concessão. O Brasil vem nesses últimos 5 anos tentando esse novo modelo, tá certo? Esse é um modelo já praticado em alguns lugares do mundo, mas que a gente tem que acreditar que a nova empresa que vem aqui ganhar uma licitação, que ela adequa a operação do Rio Grande do Norte dentro da operação do aeroporto que nós temos. Não seria questão, já que a gente foi enganado, assim, contra o vigário, porque a gente foi enganado pela Inframérica. Isso, eu acho. A gente vai acreditar nela de novo? Não, eu acredito que tem que haver a penalidade, entendeu, Cristiano? Eu acho que a forma como eles nos fizeram, e até o próprio tratamento que eles fizeram, eu acredito de forma irresponsável, a insegurança que vai gerar as pessoas que vai comprar uma passagem hoje. Será que eu vou conseguir voar? Tá certo? Todos nós vamos ficar com essa insegurança. Agora, com esses números apresentados pela Inframérica, doutor Amaro, será que alguma empresa vai se animar a vir investir aqui no Rio Grande do Norte? Porque se eles apresentaram esses números...
Michele, eu acredito, porque assim, nós tivemos também, e temos que fazer esse registro, a própria crise institucionalizada em 2017, 2018, que isso venha a ser essa retomada, a crise política que nós vivenciamos aí. Eu acredito que Natal continua sendo um grande destino, Natal continua sendo talvez um destino do Nordeste mais preferido, então... Mas vai caber a quem gerir esse... Eu acho que o próprio governo, nós não temos... eu acho que o governo, a governadora Fátima, eu acho que o Rio Grande do Norte tem uma governadora, ela está preocupada com esse assunto, acredito eu, que eu não falei com ela hoje, mas é um assunto para o Rio Grande do Norte discutir. Não é só o governador, mas toda a bancada que possa se envolver. Amaro, você falou aí, a gente caiu no conto do vigário, prometeram uma coisa e nos entregaram outra. A concessionária poderia também ter acreditado nessa projeção que foi lançada para o aeroporto, né? E assumiu essa concessão esperando que fosse ter um retorno maior. Ela poderia também ter sido enganada, digamos assim? Olha só, eu acredito que aconteceram alguns pontos que não foram cumpridos. Eu conversei várias vezes com o Ibernon, que era o gerente aqui de Natal, e em que ele reclamava a questão do acesso sul, que sempre foi, eu acho que até na Copa ficou questionando se os voos iam chegar aqui em Natal, Cristiano, ou não ia chegar porque não tinha sido feito o acesso sul, que o acesso norte demorou para ser pronto. Ok, houve também falha por parte do governo, tá certo? Mas isso não justifica, eu acho que assim, ela tá querendo fazer uma negociação, ela quer ir embora. Tá? Nesse momento não adianta mais, eu vou dizer isso aqui que eu vou embora, vão pedir para eu ficar, mas eu só fico se eu fizer alguns compromissos. Eu acredito que nessa hora que tem justamente estar envolvido todas as competências do governo federal, do governo estadual, da bancada federal, para que a gente possa achar uma solução. É um problema do Rio Grande do Norte hoje, não é um problema é um problema do estado do Rio Grande do Norte. Eu acho que é um fato novo que acontece para que o Rio Grande do Norte possa estar unido. O aeroporto não decolou? Eu diria que o aeroporto, Michele, ele poderia ter um resultado diferente, tá? Eu, como empresário, eu acredito que o aeroporto, ele poderia ter um resultado diferente hoje. Então, o senhor, como empresário, concorda que a Inframérica, que é uma empresa privada, só vai permanecer se a coisa estiver dando lucro? Claro, isso em qualquer empresa, nós não somos instituições de caridade, a empresa, agora, existe, quando você fala em concessão, a empresa, ela corre riscos, é um contrato que você assina. Você não vai assim também, eu vou entrar aqui porque o Rio Grande do Norte tinha 4 milhões de passageiros ano, e agora vai ter 5 milhões, eu espero que vai ter um crescimento de 25%. Isso é um plano de voo, um plano de negócio, tá certo? A empresa, uma companhia como a Inframérica não é uma pequena empresa que não tem um planejamento. Então eles não fizeram o dever de casa, eles enquanto eu também acho. Ou fizeram demais para eles, né? Porque exatamente. Assim, pode ser que eles tiveram, dentro do planejamento deles, exatamente, então. assim, fazer eu acho que o mais correto era agora, ela abriu o debate, tá certo? Se ela tem a boa intenção, ela tem aberto essa questão ao debate. O debate, vocês lembram que ela passou, acho que 1 ano ou 2 anos, sem cobrar as tarifas de embarque, e que depois o governo liberou e ela começou a cobrar. Eu acho ela ficou um tempo sem cobrar porque não podia cobrar. Isso, exatamente. Mas aí o que eu acredito, Michele, que assim, ela quer descontar agora, vai embora porque eu estou cobrando a maior tarifa que existe no Nordeste. Mas o senhor acha que cabe ainda a negociação, que eles estão colocando isso como um blefe? Pode ser, não, eu não diria que é um blefe, eu estou dizendo que pode ser um ponto de discórdia para uma negociação. Amaro, como está uma influência econômica inquestionável e muito grande nessa situação do aeroporto, a FERN pretende se posicionar como nesse processo? Vai entrar como grande cobrança de atitudes? A FERN vai se posicionar em defesa do Rio Grande do Norte, mas poderemos entrar como um agente de negociação. Cabe ação judicial, o senhor acredita? Acredito, e nós podemos entrar, Cristiano, como um agente de negociação. A FERN é uma instituição privada com objetivos definidos de defesa de interesse, mas o maior interesse que nós temos é no Rio Grande do Norte. O setor jurídico da FERN está estudando alguma ação judicial? Hoje de manhã, a primeira recomendação que nós fizemos no departamento jurídico é encontrar dentro da lei, Karina, as dificuldades que a lei tem de execução dessa medida, para que a gente possa tomar não só contra a Inframérica, mas por esse momento que a gente vai vivenciar. Podemos ficar os sem voo.
Tá certo? O Rio Grande do Norte poder ficar sem o ICMS, porque ela está dizendo, não, eu vou garantir a operação até ser feita uma nova licitação. Sim, e aí se ela nos abandonar e deixar o lugar que não tem condições de chegar mais nenhum voo aqui em Natal. A bomba está aí, né? Caiu no colo de todo mundo na manhã desta quinta-feira e agora cabe aí aos empresários, à classe política toda, todos juntos, unidos para encontrarem uma solução. E a própria imprensa também. E eu convoco vocês cobrar também, que eu acho que a cobrança de vocês, o programa, eu acho que é um momento de todo mundo se juntar. Eu acho que é um grande momento e um grande assunto para que todos possam se envolver. Mas, doutor Amaro, o senhor que está aí no meio dessa crise toda, está à frente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, uma empresa, uma federação importante com várias empresas ligadas aí a ela, e como é que está a gestão, né, dessa crise junto a essas empresas? O senhor que chegou lá com 1.200 funcionários, teve que demitir um monte de gente. Como é que está sendo o gerenciamento dessa crise junto a essas empresas? Olha só, Michele, qualquer gestor, quando ele assume um cargo, mesmo privado, ele tem que estar preocupado com a gestão, e a federação, ela, claro que dentro desses ajustes foram feitos durante esses 8 anos. Eu como presidente e a nossa diretoria preocupada a sustentabilidade da própria federação, e foram feitos ajustes, eu acho que em comum, porque a normal seria contratar, mas tivemos que fazer alguns ajustes para que a gente pudesse reduzir principalmente as despesas, não só na área de pessoal, mas as despesas correntes foram mudadas, foram preparada uma gestão direcionada a atender a indústria do Rio Grande do Norte. Nós temos uma indústria Rio Grande do Norte que tivemos não longe do Brasil, mas junto com a crise que se desenhou em 2015, 2016. Eu vejo o Rio Grande do Norte retomar a sua posição. Vou dar um exemplo. A cadeia de petróleo e gás, que é um setor que vinha diminuindo as suas ofertas de trabalho, diminuindo a sua participação no PIB do Rio Grande do Norte. O setor de petróleo e gás, para você ter uma ideia, ele já representou 25% do PIB do Rio Grande do Norte, tá? Então, um setor importantíssimo que passou durante muitos anos a diminuição da produção. Para vocês terem uma ideia, os ouvintes da 98, o Rio Grande do Norte já chegou a produzir 120 mil barris de petróleo por dia. E hoje, para você ter uma ideia, produz em torno de 37, 38 mil barris por dia. Isso tem uma influência na economia, no royalty que paga ao governo, no royalty que paga às empresas, aos empresários. Então, é um setor da economia do Estado que está retomando. Com a saída da Petrobras, que num primeiro momento foi reclamada por todos, inclusive pela própria federação, mas foi direcionado a 4 empresas menores. Vou dar um exemplo, a Recôncavo Baiano, que é uma empresa menor, que está aqui investindo no Estado, onde está voltando a questão da empregabilidade no setor de petróleo e gás. Amaro, o governo federal anunciou ontem o PIB de 2019, né, que ficou inclusive abaixo da expectativa, foi um PIB bem menor, 1,1%, mas o ministro Paulo Guedes e o próprio presidente Jair Bolsonaro, numa solenidade ontem, anunciou que para 2020 as expectativas estavam bem mais otimistas, um PIB acima de 2%. Como é que qual é a expectativa da Fierne, né, da economia local, estadual para 2020? Por exemplo, você acha que o coronavírus pode interferir e essa expectativa não se confirmar? Olha só, Karina, você falar de um PIB de 1% esse ano, onde a gente faz essa avaliação de que um PIB de 1% ele é quase que irrisório, é um PIBinho. Mas se desenharmos para 2%, no outro ano mais 3%, eu acho que traz uma expectativa ao Brasil. E o Rio Grande do Norte não vai ficar desatrelado a isso. A questão do coronavírus, ele é um problema mundial hoje. Hoje você vê cidades importantes como Milão, Paris, Gênova, você tem cidades importantes no mundo que estão todo mundo assustado. E claro que os técnicos, os sanitaristas que estão aí fazendo os comentários pelo mundo, é quem vai dirimir essas dúvidas, né? Vocês já estão sentindo algum impacto, por exemplo, que a gente já exporta para a China, né? Carne, melão, enfim. Aqui no Rio Grande do Norte a gente tinha aberto uma frente aí, eu acho que até num momento tão oportuno, onde a gente passou tantos anos querendo exportar as frutas do Rio Grande do Norte, são as melhores frutas do Brasil.
a gente estava exportando, fizemos aí uma parceria da China, onde haveria esse embarque de fruta, e chegou num momento onde tem limitações. Eu conversando com o empresário que é o responsável por essa exportação, ele disse: Amaro, a gente vai ter que aguardar um pouco até que se normalize essa questão do coronavírus para que possa vir realmente esses produtos. Eu acredito que esse momento do Brasil e do mundo com essa expectativa do coronavírus, eu acho que vai demorar um pouco, né? Isso vai atrapalhar um pouco a economia de alguns países, inclusive do Brasil, mas eu sou otimista como o ministro Paulo Guedes. Eu acho que o Brasil vai numa retomada de crescimento, que vamos aí buscar num passado crescimento de 3, 4%, que o mundo não pode mais, a gente às vezes escuta alguns economistas falando que o mundo não pode mais estar com a expectativa que vai ter crescimento de 5, 6, 7%, isso não existe mais. E no estado, Amaro, como é que vocês estão vendo? Não, no estado a gente não tem como informar o PIB, porque aqui nós temos claro. Até porque essas colocações nós temos, para você ter ideia, um PIB de 2017, ainda não tem nem atualização. Não tem dado nisso. Mas eu diria que na economia do estado, Cristiano, a governadora está fazendo o papel dela? Eu acredito que os empresários do Rio Grande do Norte têm conseguido um bom diálogo com a governadora. A governadora tem feito o papel de dialogar com as classes empresariais. Claro que o Rio Grande do Norte enfrenta alguns problemas estruturais. A Fiesn em 2014, para aqueles que não sabem, a Fiesn em 2014, Michele, eu acho que você inclusive estava até nesse evento, onde a Fiesn entregou ao Rio Grande do Norte o Mais RN, um programa de desenvolvimento do estado do Rio Grande do Norte. Com propostas, né? Com proposta de desenvolvimento do estado. Lá em 2014, Cristiano, a gente já alertava o Rio Grande do Norte que poderia faltar dinheiro para pagar a folha. Se você pegar os anais aqui da rádio e dos jornais e da empresa na época, nós alertamos naquele momento aos governos que isso poderia acontecer, faltar dinheiro para pagar a folha. A repartição dos entes, a forma de repartir, a forma que tinha o estado do Rio Grande do Norte, onde tinha mais trabalhadores inativos do que ativos, então tudo isso é um monte de irregularidades que traz as consequências na economia. Vocês estão apoiando a reforma da Previdência estadual? Claro, a Fiesn, inclusive, vai entregar na Assembleia a proposta de alguns deputados para que eles possam defender essa proposta da Previdência do Estado. Nós temos um gargalo de 1,8 bilhão que aconteceu em 2019, de recursos que poderiam estar na economia do Rio Grande do Norte. Quando o senhor fala em dificuldades de estrutura, quais são essas dificuldades? Olha só, o governo tem todo mês, Michele, de 140 milhões que ele deixa direcionado à falta de investimento. É a diferença entre o que o governo paga ao que o governo tem para pagar a Previdência, tá certo? Então, só na Previdência nós temos um gargalo de 140 milhões por mês. Então, quando chega no final de um ano, 1,8 bilhão, esse recurso poderia ser direcionado a novos investimentos, infraestrutura, saúde, segurança, educação. Então, esse trabalho que a Fiesn fez, que é a preocupação com o estado do Rio Grande do Norte, e nós estamos agora, eu acho que até o final do mês, vamos entregar o observatório do Mais RN, ele que vai fazer a medição de alguns assuntos dos que acontecem no estado, a parte principalmente de infraestrutura, de acompanhamento das obras de governo, acompanhamento da arrecadação, para que a gente possa mostrar à sociedade que os empresários estão preocupados com o desenvolvimento do estado. O empresário não está só preocupado em vir, se instalar e ganhar o seu dinheiro, mas sim o que possa acontecer com o estado do Rio Grande do Norte. A gente falou aqui na reforma da Previdência Estadual, informação em primeira mão, acabou de ser formada a comissão que vai analisar o mérito da proposta da reforma da Previdência Estadual. Os deputados Souza, Bernardo, George Soares, Raimundo Fernandes e Albert Dixon vão compor essa comissão. E a próxima reunião da comissão já está marcada, vai ser no dia 9 de março para definir a presidência e relatoria. A Fiesn apoia, a Fiesn parabeniza a governadora por esse ato de ter apresentado a Assembleia e parabeniza a Assembleia porque vai discutir o assunto que é importante para o Rio Grande do Norte. Independente de partido político, independente de ideologia política,
temos um assunto para discutir no Rio Grande do Norte, que é a reforma da Previdência. Em relação ao Prosertão, né, doutor Amaro, o programa, né, representa hoje 3.720 empregos diretos gerados no estado, né? Tem alguma perspectiva de incentivo aí que o setor espera aí do ministro do Desenvolvimento Regional? Rogério Marinho, que inclusive foi o autor do Prosertão, né? O porque olha só, o criador. Prosertão, ele nasceu no governo Rosalba, lá em 2014, numa situação onde Rogério era secretário de Desenvolvimento, eu já presidente da federação, o governo do estado, o Senai, o Sebrae, e se juntou forças para que a gente pudesse trazer um setor importante do estado, que é o setor de confecções, onde pudesse acontecer as oficinas de costura, onde o potencial de confecção do Rio Grande do Norte pudesse estar aí sediado em pequenas empresas com até 30 trabalhadores, tá certo? E esse projeto, ele se desenhou de uma forma, inclusive encontrando parceiros como a Sulfabril, como a própria Guararapes, tá certo? Que poderiam aproveitar essa mão de obra. Aí começou-se uma discussão jurídica por parte do Ministério Público do Trabalho, onde poderia a validade das terceirizações. Então isso criou-se um grande celeuma, manifestações, então isso atrasou, tá certo? Eu acho que hoje a legislação é muito clara, a questão da terceirização, os pequenos empresários, são o envolvimento de mais de 100 empresas, Michele, de pequenos empresários, entendeu? São micro e pequenos empresários que hoje fazem funcionar o setor de confecção. Claro que não é só isso, nós temos aí a oportunidade agora de ter uma oficina de corte, né? Uma estrutura que está sendo montada lá em Parelhas, com a Prefeitura de Parelhas, com o Ministério do Desenvolvimento Regional, que eu acho que é a ação de desenvolvimento social, e tem também um equipamento que vai ser montado, eu acho que na cidade de Acari, onde é para comercialização desses produtos. Então, eu acho que o Prosertão, as oficinas de costuras, como eu costumo chamar, é uma fonte de desenvolvimento ao setor, principalmente do micro e pequeno empresário. Mas vai ser ampliado? Vai ser ampliado. Esse projeto, Michele, ele tinha, o objetivo dele maior era 20 mil empregos diretos. Eu não estou falando de indireto, eu estou falando diretos. Mas de hoje empresa. então está bem abaixo. Mas está abaixo porque houve uma parada, ele chegou a ter 4 mil, eu acho que chegou a ter 5 mil empregos diretos, mas essa redução foi em função da própria questão da economia e da oferta às grandes companhias que tem. Há intenção também de vir outras companhias. Para você ter uma ideia, eu estive em São Paulo mês passado, onde 2 grandes empresas de confecção, onde elas querem vir para o Rio Grande do Norte, para terceirizar as suas operações de corte, de costura aqui no Rio Grande do Norte. Isso no Sertão, com a operação do Sertão. Isso, exatamente, porque esse ano está chovendo bem, esse ano nós temos aí um inverno que está para acontecer, inclusive com regiões como o Seridó chovendo bastante, mas e no ano que não chove? Nós tivemos aí 7 anos de seca. É isso que eu fico pensando também, Amaro. Será que a FIER não poderia ser mais proativa nessa questão de trabalhar mais o sertão como um foco industrial, vamos dizer assim, em vez de ficar esperando que a agricultura deslanche, que a gente vive, mas fica dependendo da chuva. A FIERN, se você olhar os eixos de desenvolvimento, eu lhe convido a você fazer uma visita ao Mais RN, que é esse projeto de desenvolvimento que a FIERN construiu, junto com uma quantidade de agentes, Sebrae, Senai e o próprio governo. Por quê? Porque nós entendemos que a concentração dos grandes centros, né? Você contar o grande Natal, Extremóis, São José, São Gonçalo, você traz uma concentração urbana. Na hora que você tem essa desconcentração em cidades mais distantes, no oeste, no médio oeste, nós defendemos no Rio Grande do Norte os 167 municípios. A FIERN tem um trabalho, Cristiano e ouvintes da 98, onde a indústria estiver, nós temos ações em todos os 167 municípios. É a única federação que atinge todos os municípios do estado. Isso é um desafio que a FIERN, quando assumimos essa diretoria, em ter um trabalho não só nos grandes municípios, mas nos pequenos municípios, que possa ter os agentes de desenvolvimento. Perfeito. Ok,